Olá, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre gestão de empresas. Nesse canal a gente cuida de trazer assuntos, matérias e dicas sobre como gerir uma empresa, né? A gestão da empresa ela sempre está ligada a quê? A fluxo de dinheiro. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Pronto para em condições de? Então, fluxo de dinheiro. Olha, esse assunto interessa, né? E muito. Na verdade, assim, quando a gente tem qualquer produto, qualquer bem, qualquer recurso que possa ajudar na gestão de uma empresa, é importante que a gente tenha uma coisa chamada controle. E controle de fluxo de dinheiro, nossa, então nem se fala. É, não dá nem para pensar em não ter um controle do dinheiro. Do que entra e do que sai. É isso aí. Então, do que nós vamos falar hoje? Vamos falar de fechamento de fluxo de caixa. E você sabe o que é um fechamento de fluxo de caixa? Eu vou tentar expor aqui um pouquinho para vocês, para que não tenham mais dúvida do que tem que ser feito diariamente. Fluxo de caixa é uma ferramenta que em alguns vídeos eu já tenho colocado para você entender. Agora, e o fechamento do fluxo de caixa? O que é o fechamento do fluxo de caixa? Então, as pessoas confundem. Muitas vezes confundem extrato bancário com fechamento de caixa. E, na verdade, são coisas diferentes. São coisas que podem até se completar. O fluxo de caixa, para que você possa fechar o fluxo de caixa, é óbvio que você precisa dos extratos bancários. Mas não é só isso, né? Para você fechar o fluxo de caixa diário, você deve ter feito um planejamento, que a partir do momento que você faz um planejamento para quanto tempo? Né? Para uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, meses. Você pode fazer um planejamento para vários dias. Mas o fechamento, o planejamento mínimo da semana te dá um prognóstico importante de como vai ser a sua semana. E aí você planejou na semana anterior, fechou lá uma sexta-feira, você fechou a semana seguinte. Aí chegou na segunda-feira, o que você faz? Você confere, você verifica o que aconteceu no final da segunda-feira, que estava planejado na sexta. Logo, você vai ter condição de fazer uma comparação do que você planejou e do que você seguiu à risca. E como fechou esse fluxo? Né? Qual o saldo do dia? No final do dia, você tem que ter um saldo, seja ele qual for. Mas o que é importante aqui dizer? Esse é o fechamento diário que você tem que fazer. Não pode confundir com extrato bancário. O extrato bancário serve para você conciliar aquilo que você realizou durante o dia todo. Ora, e é óbvio, você está checando o que você fez. Agora, como que eu devo fazer isso? Numa agenda? Num papel? Como é que eu devo controlar esse meu fluxo de caixa? Ora, você pode fazer uma planilha em Excel, você pode ter um ERP, que é um sistema de gestão financeira. Independente de qual ferramenta você utiliza, o importante é o foco,
É você parar e fazer lá todas a conciliação de toda a entrada, toda a saída, saldo anterior, saldo atual, e aí você vai passar a ter um fechamento diário. E quando você fecha o diário, você fecha o saldo, ali você engessou. Você não vai mais mexer no passado. O seu negócio agora é o presente e o futuro. Então, volta a planejar o dia seguinte, a semana seguinte, os 10 dias seguintes, os 15 dias. Tudo tem que ser revisto. E como que eu cheguei a essa conclusão de que o fechamento diário é importante, né? Será que foi uma ideia do nada? Não. Obviamente que ao iniciar um planejamento de fluxo de caixa, eu comecei a verificar que uma coisa é o planejamento, né? Outra coisa é a realização. Então, quando eu tenho um fluxo de caixa e consigo comparar, eu começo a corrigir aquilo que seria previsível, né? Eu não posso errar o que é previsível. Errar circunstâncias, coisas que podem acontecer no dia a dia ao transcorrer do dia é uma coisa. Agora, errar por falta de conhecimento é outra coisa. Então, é importante que eu adquira um conhecimento a partir do quê? A partir do planejamento, a partir da verificação diária do que eu planejei e do que eu realizei. E aí eu vou evitar erros. Eu vou ter muito mais previsão do meu caixa. Esse é o ponto. Ora, e por que é importante fazer esse planejamento, fazer essa checagem, essa conferência? Por que é importante? É importante porque a partir do momento que você tem conhecimento do fluxo do seu dinheiro, do dinheiro da empresa, você tem condição de fazer até um plano de negócio, rever o seu plano de negócio. Você tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo na tua empresa. Esse é o ponto. Se você tiver esse conhecimento, você tem mais segurança para as decisões. Você começa a decidir a hora de comprar, a hora de vender, a hora de investir, a hora de retirar. Tudo passa a ter uma segurança maior. Você passa a ter uma confiança maior no seu controle. E é disso que se trata. Olha, deitar a cabecinha no travesseiro depois de um dia de trabalho e dormir não tem preço, não é verdade? E como é que eu consigo isso? Através de controle. Então, quanto tempo você vai levar para fazer esse tipo de controle? Olha, eu vou te dizer o seguinte, quando você faz um planejamento para um tempo maior, uma semana, 10 dias, 15 dias, aquilo que eu acabei de dizer, você pode demandar um tempinho maior aí, 1 hora, pode ser 1 hora e meia, mas o fechamento diário, você não leva 10 minutos. Se você tem o controle, 10 minutinhos por dia. Pode ser 10 minutinhos de manhã para você checar o que vai acontecer e no final do dia você fecha o caixa. É isso mesmo. Fechou o caixa no dia, você vai ter mais tranquilidade. Essa é a vantagem. Essa vantagem não tem preço, porque está dentro do quê? Do seu foro íntimo. Você vai ter condição de acordar no dia seguinte com um plano mais tranquilo. O planejamento já está feito, não é verdade? E é só conferir. Ah, mas eu tinha uma entrada de X reais e ela não se converteu. E aí prejudicou os meus pagamentos do dia. Ora, você tem que replanejar.
renegociar os pagamentos. Você tem que projetar os pagamentos. E essa projeção, essa readequação ao caixa, vai te deixar mais tranquilo. Não tenha dúvida disso. Ou tranquila, né? Você que é empresária também tem. Pode não ser empresária, pode ser a gestora ou gestor, mas o que é importante aí? É o fechamento diário, é a preocupação diária. Porque, olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu chego nas empresas e muitas das vezes, mas muitas das vezes, eu chego na empresa para dar uma consultoria, para poder dar uma consulta. E o que eu percebo? Que o empresário não checa o dinheiro. Ele vai ver o produto, ele vê o estoque, ele vê o funcionário, ele vê o cliente, ele vê o fornecedor, mas ele não confere o dinheiro, o fluxo do dinheiro. Esse é o foco que você precisa ter para planejar um fluxo de caixa. É assim que funciona. Bom, e para finalizar, vou te dizer o seguinte. A partir do momento que você tem um controle diário, um controle semanal, um controle a cada de 10, 15 dias, você passa a ter a oportunidade de fazer um planejamento maior, o chamado budget, né? Budget quer dizer orçamento. Você pode fazer um orçamento para 6 meses, um semestre, um trimestre, um ano ou mais que um ano, a partir do momento que você tem a segurança e a informação do passado. Porque se você tem um fluxo de caixa dos últimos 3 meses, devidamente conciliado, sem estouro de caixa, porque assim, pode estourar o caixa? É claro que pode. Pode acontecer aquele imprevisto, eu não tenho dúvida disso. Mas aí você tem que ter a reserva. E a partir do momento que você planeja, você vai planejando o seu fluxo de caixa, você vai conseguindo fazer uma reserva. E essa reserva é de extrema importância. E pode ser reserva de crédito também, tá? Você tem lá um valor que já negociado com o banco, com taxas muito vantajosas. Isso também é uma reserva. A reserva de crédito também é importante. Por quê? Porque nem tudo são flores. E aí o que acontece? Furou o caixa naquele dia, naquela semana. Você tem onde se socorrer, sem estresse. Isso é o mais importante. Dá para trabalhar o fluxo de caixa? Com certeza. Dá para ser diário? Com certeza. Dá para ter tranquilidade lidando com dinheiro? Com certeza. Então, hoje foi o meu recado para você. Pense nisso com calma e faça o seu planejamento, o seu fluxo de caixa. Obrigado